Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o bondoso Salvador. Sua vida pode ser melhor. E quem ensina isso é o sábio Salomão. Agora ouça o que ele diz aqui no verso 1 e no verso 8. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência na vida, mas de maneira superficial, rapidamente me daria muitos exemplos de como essa expressão de Salomão não tem nada a ver. É uma expressão sem lógica, insensata. Porque há muitas coisas na vida que contrariam essas duas frases de Salomão. Como isso pode ser a sabedoria? Afinal de contas, como é que pode o dia da morte ser melhor que o dia do nascimento de uma criança que traz felicidade, que traz expectativas? Por exemplo, como é que pode um casamento que foi tão feliz no início, nas festas, na cerimônia, e que termina em trágico divórcio, pode ser melhor? Mas parece que isso não tem muita lógica. Mas a sabedoria que nós estamos falando é a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo. E nós precisamos entendê-la de maneira mais profunda. Porque é isso que Salomão fez. Olhou a vida e fez uma observação e um estudo mais profundo. E sabe qual é a verdade que o Espírito Santo quer nos ensinar através das palavras de Salomão? Que a vida é melhor quando nos empenhamos em concluir bem o que começamos. Você já deve ter observado, já deve ter conhecido pessoas que começam as coisas e não terminam. Fazem várias faculdades, já trocaram até de universidades e não concluem. Pessoas que começam um trabalho e não fecham. Pessoas que até mesmo em relacionamentos não conseguem se estabilizar, não se estabilizam no emprego, começam bem, daqui a pouco já desistem, já estão reclamando, já estão falando isso, já mudam, já vão para outro, não conseguem concluir aquilo que começaram. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Às vezes as pessoas pensam até em iniciar bem, mas elas não conseguem pensar em que precisam concluir bem. Pois é essa sabedoria que Salomão está nos dizendo. Quando nós estamos no dia a dia e quando nós pensamos em começar algo, é muito bom. Mas quando nós entramos nesse projeto, nesse relacionamento, nesse trabalho, nessa faculdade, nós devemos ter principalmente o empenho de concluir bem. Por quê? Porque o fim geralmente é muito mais bem lembrado do que o início. Na Bíblia há várias pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. O próprio Salomão, graças a Deus, ao que nos consta pelo Eclesiastes, ele termina a vida dele reconhecendo os seus pecados. Mas a história que nós temos, por exemplo, tanto em Crônicas como nós temos no livro de Reis, é que Salomão terminou a vida como idólatra. Saul, por exemplo, começa tão bem a história dele, tão bem a sua unção, mas termina como um homem praticamente endemoniado. E assim eu poderia dar inúmeros exemplos de personagens bíblicas. Pessoas que começaram bem a sua vida, mas não terminaram bem. Quando Salomão diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, ele está pensando na seguinte ideia. Pense numa pessoa que nasceu, viveu e morreu. E no dia da sua morte, todas as pessoas que a conheceram podem lembrar dela com a maior satisfação, como uma pessoa amável, como uma pessoa que foi uma bênção para todos aqueles com quem ela conviveu. Muito mais alegre do que o seu nascimento foi a sua morte, porque deixou uma vida de frutos verdadeiros para a glória de Deus. E pense só, quando alguém começa algo e conclui bem melhor. A gente, puxa, fulano fez um ótimo trabalho, fulano fez um excelente trabalho. É essa a ideia. E é isso que você deve pensar também, quando você começa algo. Não apenas em se empolgar com o início, mas se esforçar para concluir bem o que você começou. Agora, você quer mesmo concluir bem a sua vida? Então, você precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Porque, de fato, alguém que tem Jesus Cristo como Salvador de sua vida poderá dizer ao final, a sua morte é muito melhor do que o seu nascimento.
porque na sua morte está às portas de encontrar e conhecer o seu Salvador. Quando alguém conhece Jesus Cristo como seu Salvador, é alguém que quanto mais se aproxima aquele dia da despedida, mais semelhante ao seu Senhor ela se torna. Por isso, entregue sua vida ao Senhor. Você quer ter certeza de que o seu final será melhor do que o início, a sua morte será melhor do que o seu nascimento? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Aceita como Senhor e Salvador da sua vida, pois, com certeza, seu final será incomparavelmente melhor do que o teu início. E o dia da sua morte será incomparavelmente melhor do que o dia do teu nascimento, porque você estará na eternidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Cada dia com Cristo eu tenho paz no coração. Cada dia com Cristo Ele dá consolação. Cristo salva e guarda, e para Ele eu viverei. Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei.